E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Quer trabalhar com bateria de lítio tipo prismática LiFePool 4? Quer saber aí se receber um produto de qualidade do seu vendedor? Você vai precisar fazer um teste. Veja na bancada como faz esse teste e o que a gente utiliza para fazer um teste de uma forma profissional, sabendo se você foi enganado recebendo baterias aí com a saúde já debilitada ou com a saúde boa, pronta para usar no seu sistema. Segue a vinheta e depois bancada. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir, participar do salve com a galera. Gostando aí das videoaulas e das dicas do canal, taca o like, taca o like. E aí, amigos do canal, você comprou aí bateria LiFePool 4 prismáticas? Quer saber se não foi enrolado, não foi passado para trás com baterias ruins? Esse aparelho aqui não deixa você enganado. Esse é o verdadeiro medidor da saúde de suas baterias prismáticas. Baterias de lítio LiFePool 4 prismáticas. Vamos ver aí esse testadorzinho. Vamos lá. Cadê ele? Nosso testador YR 1030+. Com esse aparelhinho aqui, a gente vai conseguir ver a saúde das nossas baterias de lítio LiFePool 4 prismáticas. A garganta tá arrebentada, viu? Vamos lá. O que é isso aqui, parceiro? São ponteiras reservas, porque essas ponteirinhas vão danificando ao longo do tempo. Aí vem algumas unidades aqui reserva. Vou tirar a caixinha aqui. Vamos lá, essa é nossa ponta de prova para a gente testar aqui. Já veio carregada, ela tem entrada aqui para carregar. Pontazinha de prova, conector USB. E aí a gente vai testar aqui. Aqui são os modos que a gente vai explicar depois a vocês. Todo o menu de configuração. E aqui a gente vai utilizar ele para verificar a resistência interna de cada bateria dessa, de cada célula prismática LiFePool 4. Como é que eu vou saber que essa medida vai estar correta? Cada bateria dessa possui um datasheet, que é tipo um manual com todas as informações de cada bateria. Essa de 14 ampere-hora, ela tem um datasheet e uma resistência interna. A medida dessa resistência interna aqui não vai servir para outra de 30, para outra de 100. Cada bateria tem seu datasheet e sua resistência interna. E sabendo a resistência interna dessa, a gente vai conferir aqui nesse medidor e vai ver se ela está com a saúde boa ou não. Vejam, pessoal, deixa eu tirar esse adesivo aqui que fica refletindo. Vou até procurar uma posição melhor que dê para ver. Quando acender, acho que vai dar para ver melhor. No normal mode aqui, ó, vamos apertar o botão hold e aí vamos medir. Como eu falei, o datasheet dessa bateria aqui, ela diz que é até 8 miliohms a resistência interna dessa. Passou de 8 miliohms, ela não vai estar boa. Até 8 normal, quanto menor melhor, mas até 8 normal. Vamos identificar o polo aqui, eu já identifiquei, ó, positivo, negativo, e fixar aqui as pontas de prova. Aqui é bem próximo à base, bem firme, pra gente medir. Deixa eu afastar aqui. Veja, 6,29 miliohms. A tensão embaixo 3,45 volts e tá dentro do especificado pelo fabricante, que é 8 miliohms o máximo. Estamos com 6,29.
Então essa bateria está com a resistência boa. Nossa segunda bateria, a célula B, vamos medir ela aqui. Deixa eu dar um jeito que vocês consigam ver a medição. 5,99 miliohms. Muito boa também. Um pouquinho melhor do que a célula C. Vamos para a célula. Mais uma célula aqui. Célula D. Vamos ver aqui. 5,45 miliohms. Um pouco do que a célula anterior. Até 8 está dentro do que o fabricante especifica. Vamos para a última célula aí. Célula A. (6,15 miliohms, 3,44 volts). Você diz, Tarcísio, o teste é simples assim? O aparelho tem outras funções aqui, calibrar, coisas dele mesmo, de configuração. Mas o teste das células LiFePool4 prismáticas é praticamente esse. A gente confere a tensão e mede a resistência interna e compara com a informação do fabricante de cada uma, do datasheet. Cada capacidade, cada modelo vem com seu datasheet, ou seja, seu manualzinho aí com as informações do fabricante, que vão dizer a resistência máxima aceitável para cada tipo de bateria. E essas aqui, como a gente verificou, estão todas dentro do parâmetro correto. Aí você diz, mas vou comprar um aparelhinho desse só para verificar isso, a resistência interna, não tem outro que mostre? Nós temos aí a carga eletrônica, aquela que eu vou deixar aí a fotozinha. A gente bota ela para fazer a descarga e ver a capacidade em amperes dessa bateria. Mas não dá com tanta precisão a resistência interna dela, a saúde dela. Até porque uma célula dessa que você compra mais barato, tudo bem, agora imagine você comprar uma célula aí de 100 amperes, que gira em torno de 800, 900 reais, e vem com a resistência interna ruim. Com esse aparelho você sempre vai ficar monitorando a resistência das suas células, tanto na hora da compra, porque se tiver ruim você pode devolver, trocar, quanto durante o uso, ao longo dos anos você vai medindo cada célula e verificando alterações na resistência interna para não prejudicar seu pack, seu banco aí de bateria LiFePool4. Esse aqui é o YR1030+, link aí na descrição do vídeo, recarregável. Se alimenta aí por esse conectorzinho aqui. Carregador do celular, carrega ele. Muito bom o aparelho. Esse é um aparelho profissional. Testa aí a saúde de suas baterias de forma profissional. Uma informação muito importante quando a gente fala da leitura da resistência interna é que você olhar alguns canais até que mexe muito com esse tipo de bateria, errar na unidade de medida. A unidade de medida da resistência é o ohm. Ohm ou ohms, como muitos falam. Porém, você tem a gradação, 1 ohms, 1k ohms, que é 1000 ohms, 1 mega ohms, que é 1 milhão de ohms, e no caso da resistência interna, ela é fração de 1. É 1 miliohm, é 1 ohms dividido por 1000, ou seja, é a resistência mais baixa 1000 vezes do que 1 ohms. Então, quando você fala resistência interna de uma bateria dessa, você fala em miliohms, 1 dividido por 1000. Essa é a unidade de medida da resistência interna desse tipo de bateria. Chegou, meu povo. 2 vídeos aí sem um salve. Estamos voltando ainda com sacrifício para falar aqui. Tá complicado o negócio. Mas vamos tentar dar o salve nesse vídeo aí para os amigos. Um super salvezinho acumulado aí dos vídeos passados. Mas vamos lá. Nosso amigo Sérgio de Ariquemes, Rondônia. Grande abraço, um amigo. Salve para um amigo. Nosso amigo Jorge Gilberto, lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A empolgação do salve não tá a mesma coisa porque tá doendo, mas vai melhorar, se Deus quiser. Nosso amigo Carlos Fonteles, lá de Cruz, no Ceará, grande abraço e obrigado pela audiência.
Também nosso amigo Joel Queiroz, do canal da Jo Economia Doméstica. Não esqueça de visitar o canal da amiga Jo, as melhores receitas. Lá de Birarema, São Paulo, grande abraço aos amigos. Nosso amigo Wilson Deca, de Mirante do Norte, no Maranhão, grande abraço. Nosso amigo Rivaldo Félix Caba, bom membro do canal também, lá de Nova Odessa, São Paulo, grande abraço. Nosso amigo Fernando César, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E ele, nosso amigo Sérgio Ferreira, de Tribobó, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Grande abraço a todos os amigos. Em breve voltamos com mais empolgação, que a voz já acabou aqui. Valeu!